Olá, Sentes, bem-vindos ao nosso Vem Segue-me Portátil. Nós chegamos a uma fase do livro de Mórmon, que é segundo Nefe do 26 ao 30, em que Nefe ele está terminando seu ministério e assim os seus registros. E aqui nesse período, ele faz uma profecia dos nossos últimos dias, bem assertiva para a nossa vida. Deus, ele sabe das dificuldades que nós teremos no meio do caminho e de que nos íamos enfrentar. Então preparou os profetas para nos dar advertência. Um dos papéis do profeta é nos advertir de perigos. O profeta é como se fosse um atalaia na torre. Ele tem uma visão ampla da vida e do mundo e do evangelho e espiritualmente para poder nos guiar e nos orientar em momentos de confusão e que ficamos perdidos. E aqui, Nefe, ele adverte algumas artimanhas que o inimigo coloca na nossa vida para poder nos afastar do evangelho de Jesus. Ele até coloca que Cristo, ele quer que todos se acheguem a ele, sem exceção. E ele dá aqui que eu vou citar 3 advertências principais. A primeira é a cultura do Timão e Pumba, do Hakuna Matata. Aqui no versículo 8, ele coloca: e muitos também dirão, está falando muitos nesses últimos dias dirão, comei, bebei e diverti-vos, não obstante, temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco, aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras. Abri uma cova para o vosso vizinho. Não há mal nisso. Então, essa cultura de você vai ser justificado no final, Cristo já pagou pelos seus pecados, pode pecar à vontade, pode fazer coisa errada. É uma das artimanhas e meias verdades que o inimigo usa. Com certeza Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Mas não significa que você só tem que viver a vida curtindo. Essas frases assim, né? Você é muito jovem, vai viver, vai curtir. Você tem tanto para viver na vida, vai se divertir um pouco. Então isso são artimanhas que o inimigo usa em momentos vulneráveis. Como eu falei que é a cultura do Timão e Pumba, quando ele encontra o Simba lá, Simba tá triste, pesaroso, tá tendo muitos problemas na sua família, na sua vida, e principalmente ele tá magoado com pessoas próximas que deveriam amá-lo. E aí, Timão e Pumba fala, não, Hakuna Matata, deixa pra lá. E aí ele, em vez de comer antílope, comer carne, ele começou a comer vermes. Então essa foi a transformação. Às vezes nós estamos deixando que a carne, as coisas boas e começando a comer verme para viver uma nova cultura de tá tudo bem, vamos lá, só curtir. E isso é muito perigoso, porque no final de todas as advertências ele coloca assim Satanás os amarra cuidadosamente até ficar com correntes tão fortes que não tem mais como sair. Então ele vai usando essas artimanhazinhas e vai ter uma hora que não fica muito difícil de voltar atrás. Fica muito difícil de você voltar aos hábitos da retidão, aos hábitos virtuosos, depois de seguir essa cultura da Hakuna Matata. Depois, ainda no mesmo capítulo, ele coloca, e outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera. Tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e nos conduz cuidadosamente. Então, essa segunda advertência é de saber que você não tem responsabilidade. Tudo vai bem em Sião. Todas as coisas estão acontecendo na igreja. Você não precisa ir lá fazer seu chamado, cuidar das suas responsabilidades e honrar com seu convênio batismal. Tá tudo bem, vamos lá, a vida que segue. Então, essas são artimanhas que pegam a gente em momentos vulneráveis e ninguém tá isento disso. Eu, nem você que tá hoje, sabe? Porque nós temos momentos de altos e baixos. E esses baixos, quando nós ficamos sozinhos, nós podemos chegar aí nessas artimanhazinhas, essas falácias. E no último ele coloca aqui que o inimigo ele sussurra no ouvido. Primeiro ele vai chegar sutil, ele não vai chegar de um jeito em que você vai ver logo de cara que isso é uma coisa ruim. A gente vai entrando em ideologias que parecem ser boas, românticas, e na verdade vai te levar à grande destruição e, pior de tudo, fazer você perder
sua essência divina, que é aquilo que você é. Vai perder sua identidade. E depois, a terceira advertência é que as pessoas vão lisonjear, falar coisas bonitas, dizendo que não há inferno. E diz, eu não sou o diabo porque ele não existe. E assim lhe sussurra aos ouvidos até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há livro. Vai falar que isso tudo é conversa, que é tudo história, conto da carochinha. E o diabo não existe, o inferno não existe, vai todo mundo pro céu. E são palavras que soam maravilhosamente, né? Ah, não existe inimigo, não existe coisa ruim, só existe coisa. Isso é um grande problema. Mas nós podemos ficar tranquilos. As revelações, paz, nos dão segurança. Nos orientam. Esses momentos de palavras, ideologias e doutrinas que podem nos seduzir. Então são ideias que podem nos seduzir. Podemos cair. Mas temos segurança. Apesar de vermos essas profecias de que será difícil, será muitas pessoas tentar nos convencer, e, enfim, nós podemos ter segurança. Se estivermos preparados, não temeremos. Como vamos estar preparados? Seguindo o profeta. Seguindo o que é falado hoje, revelações atuais. E até no fim ele disse que nós não podemos simplesmente escolher as revelações, negar as novas revelações e, não, aqui tá bom, até aqui o evangelho tá ótimo, não precisa mudar mais nada. Temos numa igreja verdadeira e viva e que vive em constante mudança de diretrizes, mas não em mudança de... Isso foi mais um Vem e Segue.